Feche os seus olhos, vamos orar. Daqui a pouco nós vamos cear. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te damos graça. Obrigado, Senhor, por esse tempo em que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor tem grandes coisas, Senhor, para a nossa vida, na nossa casa, nesse tempo presente de restituição nas nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Ontem à noite, quem não estava dormindo, recebeu a palavra, amém? Amém? Mas eu espero que agora que você dormiu ontem, você esteja descansado para ouvir. Amém? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu queria, ontem eu estava ministrando a respeito, entre outras palavras, de você cair em si em relação à vontade de Deus. Porque senão você fica buscando coisas que não tem nada a ver com o propósito de Deus, e aí você vive uma vida frustrada e nem sabe por quê. Quantos estavam aqui foram abençoados ontem? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Mas eu queria, depois que você alinha o seu coração no propósito de Deus, você precisa entender que a forma de se viver a vida de Deus não é uma forma individual. Deus, a forma de Deus viver é no coletivo. É no coletivo. É através dos relacionamentos. Fala assim, relacionamento. Então, Deus estava lá na sua célula divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e Ele falou, façamos um homem conforme a nossa imagem e semelhança. E aí o que acontece? Todos os dias Deus tinha relacionamento. O pai com o filho. E uma das coisas que Satanás mais trabalha é para destruir o relacionamento do pai com o filho, de Jesus com a igreja. Então veja que Jesus, depois, a Bíblia diz que depois que ele se batizou, né, ele foi impelido, foi para o deserto, passou ali 40 dias, depois de 40 dias e 40 noites ele teve fome. E aí quem que aparece para tentar ele? Quem? O diabo. O que o diabo queria fazer? Destruir o relacionamento, a unidade do pai com o filho. A unidade. Ele queria quebrar a unidade, gerando dúvida. E ele falava assim, se verdadeiramente tu és o Filho de Deus, fala para que essas pedras se transformem em pão. E ele sabiamente responde o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então veja, a forma do diabo chegar é sempre gerar dúvida, picuinha, fofoca, para quê? Para disseminar o corpo. Para que o corpo de Cristo não se aparente glorioso diante de Deus. Então eu queria falar um pouco da importância da unidade. Falar assim, a importância da unidade. E é tão importante essa questão da unidade, irmãos, que o diabo, e é interessante que o diabo ele não muda a estratégia. Não muda a estratégia. Mas quando você conhece a estratégia do inimigo, é muita tolice cair nesse erro. Muita tolice. Então você já sabe a forma como o diabo age. Aí quando ele age, você cai. Mas, pô, ele vai bater na sua cara. Fala, pode bater. Sou crente, vou virar outra face. Continua batendo. Pelo amor de Deus. Você não entendeu ainda que a palavra de Deus diz que a porta do inferno não vai resistir contra a igreja. Você é igreja. Você precisa se posicionar, você não pode aceitar ser destruído.
a sua identidade, é naquilo que você crê. Você não pode aceitar determinadas palavras do diabo que gera confusão, que gera divisão, que destrói a unidade do corpo. Esses dias eu vi acho que ela era, eu não sei se era uma psicóloga ou psiquiatra, mas ela, negócio de terapia e tal. E ela estava passando alguns índices que, eu não vi no total, depois ela ia falar dos homens, mas ela estava falando que 99% das mulheres que vão fazer terapia, elas acham que o problema da infelicidade delas, da situação delas, é o cônjuge, é o marido. E eu fiquei pensando, essa é a forma do diabo trabalhar. Aquilo que a palavra de Deus fala que é para ser uma só carne, começa a colocar na mente que o problema é o outro. Então a forma do diabo trabalhar para destruir a unidade é sempre arrumar uma confusão, uma dúvida. Se tu és verdadeiramente filho de Deus, e aí o diabo começa a colocar na mente dos casados, se verdadeiramente o seu cônjuge te amasse, não estaria fazendo isso. Eu falei, é verdade. Deu ouvidos para o diabo. E aí, sem perceber, você vai se afastando. É impressionante. Mas também, isso acontece em cada quadrante da sua vida. Você começa num trabalho feliz, vem dar testemunho, aleluia, glória a Deus. Mas daqui a pouco o diabo coloca na sua mente que você não é reconhecido, você ganha pouco demais. Que o seu chefe não te reconhece, que as pessoas não te amam, e aí a sua tendência é se isolar, se fechar. As estratégias não mudam. Eu posso falar aqui em cada quadrante. Os filhos. Chega uma idade que eles recebem muito do pai. As crianças estão lá amamentando no colo da mãe, no peito da mãe, tudo estão ali. Mas chega um momento, uma idade, que eles acham que o diabo começa a colocar que eles são melhores do que os pais. E aí os filhos, sem perceber, começam a se isolar muitas vezes. Se afastar dos pais. Se afastar do corpo. Vocês estão compreendendo? Então veja, a estratégia do diabo ela não muda. É sempre a mesma. É gerar dúvida a respeito do amor de Deus por você. E aí quando você acha que você não é valorizado, que você não é amado, você começa a olhar e aí você também começa a não amar o outro. Você tende a se isolar. Você vai se separando cada vez mais do corpo. E por que ele faz isso? Porque se você não está conectado ao corpo, você não cresce. Lembra aquela história? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino. Então tem muita gente que não cresce porque está na igreja, está ali, mas está isolado. Tem muito casamento que não avança porque está casado ali no papel, mas está ali cumprindo tabela. O amor, a paixão, você já esfriou, você já isolou, já separou. Então a estratégia é sempre a mesma. Agora, uma vez que você já sabe a estratégia do diabo, você tem duas formas de lidar com isso. A palavra de Deus fala sim, sim, não, não. Mas tem a terceira também, que é a pior, que é quando você é nem lá e nem cá. É morno. A Bíblia diz que quando está morno, é ponto de vomitar. Sabe que não tem neutralidade no mundo espiritual. A Bíblia diz que Jesus disse, né, que aquele que não junta, espalha. Ou seja, aquele que não junta em unidade,
ele está fazendo um desserviço à igreja, ele está espalhando. Pastor, está na Bíblia, aí está. Nós vamos ler isso daí. Os irmãos estão compreendendo? Então não existe neutralidade no mundo espiritual. Eu já contei aqui a história do muro. Quantos aqui não conhecem a história do muro? Todo mundo já conhece a história do muro? Quantos aqui conhecem a história do muro? Quantos aqui não conhecem a história do muro? Vou contar, muita gente não conhece. A Camila quer que eu conte de novo. Ela falou assim, eu não lembro. Irmãos, certa vez um homem de Deus teve um sonho, e nesse sonho ele estava em cima do muro. E aí, de um lado do muro, estava ali os anjos, né? Os arcanjos, os querubins, né? O trono do Senhor estava lá, e os anjos e os arcanjos falavam, vem para cá, né? Vem para cá. E aí do outro lado, estavam lá os verdugos, o capeta, os demônios, tudo lá, e os demônios quietos. E aquilo despertou interesse. E ele falou assim para o demônio, por que todo mundo ali, os anjos estão me chamando para ir para lá, e não sei o quê, e vocês não fazem nada, vocês não me chamam para ir para aí, eu fiquei curioso agora. Aí o demônio respondeu, é que o muro já é nosso. Quantos compreenderam a moral da história? Então não existe neutralidade. Pastor, eu estou com um pé lá e um pé cá. Não existe. Você está em cima do muro, você já escolheu onde você quer estar. Você já escolheu o seu estilo de vida. Não existe neutralidade. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus fala que quem junta não espalha. Vamos ler lá em Mateus, capítulo 12, versos 25 e 26. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si, ficará no deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo, não subsistirá. Coloca na NTLH. O país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. E a cidade ou família que divide em grupos que lutam entre si mesmo, será destruída. Forte, né? Então veja, vamos ler o 26, volta lá na RA. Aí está muito... 26, verso 26. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si. Mesmo como, pois, subsistirá o seu reino. Sabe o que está dizendo aqui? Olha, se Satanás não expulsa Satanás. Por quê? Eles são da mesma espécie. E é impressionante no mundo espiritual como eles têm ordem nisso. Mas tem muito crente expulsando e falando mal de outro crente. Tem muito crente querendo prosperar, querendo multiplicar, mas está falando mal do irmão. E aí está pedindo oração. Deixa eu te falar. Vai orar até secar a língua. Porque casa dividida não prospera. Muito casamento não avança porque não são um. Muita célula não avança porque não são um. Quantos estão compreendendo? Por quê? Existe, irmão, a questão da unidade. Pula para o 28 para mim. Vamos continuar lendo aqui. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Verso 29.
Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Verso 30. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não junta, espalha. Irmãos, essas frases é de Jesus. Jesus que está dizendo isso. Então tem muita coisa que não avança na sua vida, porque talvez você não esteja no mesmo Espírito de Cristo. Não tem como você ter unidade se você não tiver com o mesmo Espírito de Cristo. Se você não estiver andando em unidade com o corpo. Porque Jesus aqui ele está repreendendo e está dizendo o seguinte: olha, quem não é comigo, não ajunta, espalha. Ou seja, tem muita gente que está em cima do muro. Está em cima do muro. Ao invés de estar trabalhando a unidade, está tentando dissipar o corpo. É algo que nesses dias o diabo tem investido em todas as áreas, sempre investiu nisso. Tanto que ele falou isso há 2000 anos atrás. Então isso não é algo recente. Mas quando você não tem clareza do Evangelho, você se deixa levar por qualquer vento de doutrina. Por isso que é importante você conhecer as palavras, as estratégias do inimigo, do diabo, para não andar assim, de uma forma descabeçada. Projeta para mim Efésios 4, versículo 1. Vamos ler 1 e 2. Rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão. Fala assim, humildade e mansidão. Fala assim, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Irmãos, qual que é a orientação aqui? Quando ele começa aqui falando sobre humildade, mansidão, longanimidade, isso são frutos do Espírito. É quando você tem a oportunidade de suportando uns aos outros em amor. O que é isso? Isso é a essência do cristianismo. Deus não tem amor. Deus é o próprio amor. Deus é o próprio amor. E aí quando fala que suportar uns aos outros, não está falando nos seus pensamentos, nos seus achismos, mas está falando para suportar uns aos outros em amor. Pastor, mas fulano de tal não dá. Pastor, estou orando. Para quê? Pastor, sabe, tem irmãos assim que parece que se sair ia ser uma bênção, né? Eu fico pensando, onde está o amor dessa pessoa? Onde Cristo está presente? Porque tem pessoas que elas só querem lidar com aquelas que são aceitas. Já viu pessoas que só querem se relacionar com aqueles que são aceitos? E eu fico pensando, não entendeu nada do cristianismo. Não entendeu. Eu gosto muito de jejum, que eu posso ministrar uma palavra que eu não posso ministrar num culto normal. Se eu ministro assim no culto, vem eu, no final os irmãos vão me pegar. Que eles falam, pastor, como assim? Não entendi. Porque veja, irmãos, eu tenho uma estratégia. Vou contar para você. Pastor, que estratégia é essa? É a estratégia da Bíblia. É a estratégia de Jesus. É a estratégia do crente. É a estratégia que sabe como o inimigo age. Você sabe que, de alguma maneira, graças a Deus, sempre vem alguma coisa, vai chegando, às vezes demora a chegar. Mas quando chega em mim, fala, pastor, fulano de tal te resiste, não gosta.
falei, é mesmo? Ah, tá. E aí, o pastor não vai falar nada? Eu falei, não. Eu não falo nada. Mas eu oro. E depois que eu oro, eu tomo atitude. Eu procuro me aproximar dessa pessoa a todo custo. Posso me aproximar, a pessoa fecha o rosto. Eu dou um sorriso para ela. É verdade ou não é, Sônia? Posso falar ou não? Um dia eu estava aqui e falei, pastor, tem uma irmã lá, não gosta de você. Eu falei, mas o que eu fiz para ela? Não fiz nada. Eu nem conheço, nunca falei com a irmã, não sabia nem quem era ainda. Não gosta. Eu falei, é mesmo? Eu falei, então tá bom. Aí eu quis saber quem era. Aí mostrou. Aí estava as rodinhas lá. A Ilma, a Sônia e tal. A hora que eu entrava, elas dando risada e não sei o que. A hora que eu chegava, elas nem disfarçavam. Elas fechavam o rosto. Sabe essas coisinhas no final de um culto? Elas fechavam o rosto. A Sônia fechava e media. Tipo, o que ele está fazendo aqui? É um intruso. Estou certo ou estou errado? E eu vou fazer o quê? Eu vou orar. Por quê? Irmãos, a minha luta não era contra a Sônia. Eu já sei como o diabo trabalha. Eu já sei as estratégias dele. Agora, se eu ficar assim, já que ela não gosta de mim também, vou dar uma geladeira nela, deixa ela lá. Isso é uma imaturidade tamanha. Se Deus me deu tanto amor para eu amar o meu próximo, então eu preciso praticar. E aí eu fui me aproximando. Aí eu chegava na célula lá, ela... a célula estava grande lá. Do Hélio da Mara, falou, precisa multiplicar, mas está difícil. Eu falei, vou começar a ir lá. E eu comecei a ir lá. Aí eu nem tinha falado de multiplicação, a Sônia no meio da compartilhar, ela falou um negócio, você nem lembra disso. Ela falou assim, eu só acho assim, eu não concordo com esse negócio de dividir. Assim estava lá. Eu falei, mas nem falei. Eu ia começar a falar, ela falou, ele veio para falar da multiplicação. Ela já chegou já me confrontando. Eu vou fazer o quê? Arranca ela da célula também? Não. Eu vou orar ainda mais. Por quê? Minha guerra não é com ela, minha guerra é no mundo espiritual. Deus me dá o coração dessa irmã. Deus tira as escamas dos olhos dela. Quantos estão compreendendo? Isso é evangelho. Qual que é a tendência? Quando alguém te fere alguma coisa, também não quero mais conversar. Quando alguém faz alguma coisa com você, você é até legalzinho na... Ai, tudo bem. Mas por dentro está uma ebulição. Virou as costas, você já sai falando do irmão. E blá, 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 blá. Isso não é evangelho. Não é evangelho. Então, queridos, os irmãos me dão mais 20 minutos hoje? Senão eu vou encerrar. Posso continuar ou não? Então veja. Deixa eu continuar aqui. Eu parei onde? Efésios 4:2. Aleluia. Muda para NTLH, vamos ler o 3 e o 4. Olha o que diz aqui, façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Quem que dá essa união? É o Espírito de Deus. Mas tem muita gente que ao invés de se unir ao Espírito de Deus e criar essa liga, irmãos, é impressionante, você sabe quando alguém te resiste. Mas também você sabe que quando o Espírito te une, você tem um amor que não dá para explicar. E nem começa assim. Então hoje, eu tenho uma liberdade com a Sônia, às vezes até mais do que com outros irmãos e irmãs. Por quê? Eu orei tanto por ela. E aí isso te dá uma conexão espiritual, de encargo, de amor. Não é por você, mas é o Espírito que une. Quantos estão compreendendo? Então veja,
Aí ele continua: há um só corpo, e um só Espírito, e uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Então veja, quando ele fala aqui que é um só Espírito, que Espírito é esse? É o Espírito do próprio Deus, o Espírito do amor. Porque quando você se torna seletivo, não conversa com esse irmão, não fala com outro, esse reino é meu, esse reino é seu, nós já lemos que reino dividido não prospera. Então deixa eu falar uma bobagem aqui, irmãos. Ai, a minha célula, ai, o meu discipulado, ai, não existe isso. O que existe é o reino de Deus. Para de ser infantil. Para de bobagem. Nós somos um só corpo. Para com as meninices, que o apóstolo Paulo fala. Então, nós somos um só corpo. Onde eu estava falando para os líderes, você vê alguém fazendo um evento, uma cela que deu certo, é do discipulado. Ai, não posso conversar do discipulado. Pelo amor de Deus. Que bobagem é essa? Você que é líder certo tem que ir lá perguntar para o outro. Falar, irmão, o que você fez aí que deu certo? Eu vi que você fez um evento lá, até deu exemplo, acho que a Cássia que fez a noite do pastel. Chama todo mundo. Como é que você fez? Vai aprender. Vai aprender. Vai pedir oração, irmão, ora por mim. Você teve esse, eu vou fazer o mesmo evento, ora para a nossa cela também. Quando oras pelos outros, isso é corpo. Então veja, isso é algo tão extraordinário, irmãos. Você valorizar a unidade da igreja, a unidade do corpo. Isso é algo de tremenda importância. Muda para revista atualizada, vamos ler do 12 ao 16. Vai para o 12. E ele diz, ele continua, o apóstolo Paulo dizendo, com o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Pode ir avançando, vamos até o 16. Até que todos cheguem à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Essa varonilidade aqui não está falando mais das meninices. Está falando de alguém que cresceu e amadureceu. Deixou as coisas de menino. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejam como meninos. Olha o que ele está dizendo. Lembra da história? Quando era menino? Então, quando você não entende o amor de Deus, a importância do corpo de Cristo, que você está conectado com o irmão, que é tudo o mesmo corpo de Cristo. Isso é tão importante, irmãos. Isso é algo primordial na vida do crente, na vida do cristão. É discernir o corpo. Lá em Coríntios, quando a gente sempre fala a respeito da ceia, ele fala que muitos, por não discernir o corpo, estão enfermos, estão doentes. Porque estão gerando o quê? Quem não junta espalha, aí fica doente sozinho, amargurado, não se sente amado, depressivo. Quantos estão compreendendo? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro. Opa, parou, volta aí. Olha só aqui, irmãos. Ele diz aqui pela astúcia dos homens. Você sabe que os relacionamentos, sabe que o diabo não é um cara criativo. Ele vê Deus fazendo e usa a mesma coisa, só que para o mal. Você sabe que a forma de Deus te abençoar é através dos relacionamentos? Você sabia disso? Por isso muitas pessoas têm tanta dificuldade de se relacionar,
Porque o diabo ele quer que você não se relacione de fato. Eu fiquei muito tempo na igreja sem me relacionar. Minha esposa é testemunha. Mas o dia que eu decidi me relacionar, irmãos, eu saí falando com o Zé Maria até... O Zé Maria era o faxineiro da igreja, até o pastor Wilson. Com tudo e com todos, e todas as redes, e eu estava falando. Último a sair da igreja. Por quê? Eu entendi a importância disso. Que era bênção me relacionar com os irmãos. Mas, veja que o diabo é sem criatividade. O que ele faz para destruir sua vida? Ele usa muitas vezes relacionamentos também. Quem não junta, espalha. Aquele que não está no mesmo espírito de Cristo, ele está em outro espírito, porque não tem neutralidade. E aí ele usa o quê? E levados ao redor por outro vento de doutrina, pela artimanha dos homens. São os que espalham. São os espíritos da fofoca. Sabia que os espíritos se atraem? Você já ouviu falar isso? Já ouviu sim ou não? Da onde tiraram isso? Da palavra de Deus. Então você vê que Maria tinha o mesmo espírito de Isabel. E diz que quando eles se encontraram, as duas ali, grávidas, encostaram ali, a unção aumentou. Por que a unção aumentou? Porque era o mesmo espírito. Mas todo Jacó encontra um Labão. Que Labão é Jacó piorado. Por quê? É o mesmo espírito. E às vezes eu escuto assim, ai pastor, o fulano, não sei o que, me falou não sei o que. Daqui a pouco, o fulano falou não sei o que. Mas sabe por que ele fala para você toda hora? Porque é o mesmo espírito. É o mesmo espírito. E aí você ouve. Por que você ouve? Porque é o mesmo espírito. Porque quando você sabe que lugar do muro você está, você se posiciona. Fala, irmão, você está errado. Para com essa vida de fofoca. Vai ganhar pessoas e para de falar do outro e do outro e do outro. Quantos estão compreendendo? Já contei aqui para os irmãos. Hoje eu e ele, pastor, uma vez o cara veio falar, eu falei, irmão, pode parar. Não quero ouvir. Vai falar lá para o pastor. Eu sou seu par. A vida de viver a igreja, Cristo, é de uma forma plural. Você sabe do que nós... Você olha aqui, nosso corpo é feito de células. Os irmãos sabiam disso ou não? De células. Deixa eu fazer um exemplo rapidão aqui. Cadê os mano grandes aí? Vem cá, Otávio, Henrique, os caras grandes aí, vem os médios pequenos. Vem rápido, pode ser rápido, tá? Sobe aqui rapidamente. Quero os médios pequenos. Vem cá, Dani. Vem cá, Dani. Então, peraí. Vai todo. Fica lá, os grandes ficam aqui. Tem dois grandes aqui, ótimo. Então veja só, irmãos, deixa eu fazer aqui uma... Nós temos aqui uns irmãos. Não tem os médios, só tem os grandes aqui, vem cá. Aí o que acontece? Tem os médios aqui, vem cá. Médio aqui. Eu vou dispensar a Dani, só tem homem aqui. Você está muito alta hoje. Vem cá os dois, ficam aqui na frente. O que é isso? Isso é a forma de Deus fez a igreja. Isso é uma célula. E é impressionante, quando você pega a forma de viver, é dessa forma aqui, é uma célula. Uma célula, ela está caminhando para um lado.
ela tem vida, ela cresce, ela multiplica. Isso é uma célula saudável. Saudável. Isso é uma célula que tem unidade. Fala assim, unidade. Unidade. Por isso que fala que casa dividida, célula não prospera. Casamento dividido não prospera. Reino dividido não prospera. Agora, quando fala de célula, está falando de vida. E quando Jesus disse, aquele que não junta espalha, o que é isso? É uma célula que decide andar de uma outra forma. É uma célula que tem uma forma de andar no corpo, mas de repente ela começa a se multiplicar com outro espírito, de uma outra forma. Você sabe que quando você tem uma célula no seu corpo, que ela começa a agir de uma outra forma, sabe como a medicina chama isso? Como? Câncer. Forte, né? Então, o que acontece? Se não existe uma unidade na célula, todos estão para cá. Todos. Mas aí, parte dessa célula, vira de costas, decide andar de outra forma. Essa célula não está mais em harmonia e unidade. E aí, qual que é a função do câncer? É contaminar os demais. Isso é só uma ilustração. Os irmãos estão compreendendo? Então, quando Jesus fala aquele que não junta, aquele que não está no mesmo espírito, não só falar, não só pensar, não só caminhar, é isso. É muito sério isso. Amém? Obrigado, irmãos. Vamos para o 15. Vamos continuar lendo, 15 e 16 aqui. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Então o corpo, a instrução é, o corpo precisa crescer no cabeça, que é Cristo, amém? 16. De que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Quem é que tem essa junta, irmãos? É o Espírito Santo. Fazer analogia aqui, cada um de nós é um pedacinho do bloco. Mas a argamassa é o Espírito Santo, é que junta, é que une, aqui é o amor. Auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. A cooperação de quem? De quem? De cada parte. Não é, irmão? Se cada um faz sua parte, tem uma unidade perfeita. Efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então, tudo é em amor. Tudo é em amor. Aí alguns falam assim, pastor, eu não sou esse da fofoca. Eu não gero esse tipo de intriga. Mas se você não ama o seu próximo com a ti mesmo, tem alguma coisa errada. Pastor, o fulano de tal é difícil demais. E você, é fácil? Pergunta para minha esposa e para os meus filhos se eu sou fácil. Aí, pastor, você é uma bênção. Você fala isso de mim porque você não está 24 horas comigo. Quantos estão compreendendo? Mas a minha esposa, irmãos, se você conversar um pouco com a minha esposa e ela testemunhar, ela teve que parar para que eu crescesse. Ela era anos-luz à minha frente. Quantos estão compreendendo? E não era fácil. Melhorou? Muito. Mas tem muita coisa para melhorar ainda. Por isso que eu não paro de olhar para Cristo. O problema é que você acha, quando você acha que é o supra-sumo, aí deixou de crescer. Quantos estão compreendendo, irmãos? Já estou encerrando. Tem mais só 3 folhas, estou na primeira. Brincadeira, calma.
Então veja, aqui fala aqui, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então deixa eu te dizer algo aqui, amor é uma decisão. Você precisa decidir amar o seu próximo em amor. Se aparecer alguém muito difícil lá na sua cela, Sônia, você fala, eu vou agir em amor. Porque à primeira vista nós queremos fazer o quê? Às vezes eu converso, falo, irmão, o fulano falou isso de você, aí o líder já fala assim, mas quem foi? Ele até muda o tom. Quem foi, pastor? Dá um nome, dá um nome. É da sua cela do açaí. Não, quero saber quem é. Eu não dou nem o nome, vai matar. Eu falo, ama todos, investe em todos. Oh Deus. Projeta para mim Colossenses 3,14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da... Qual que é o vínculo da perfeição? É o amor. É Deus, é o próprio Deus. Tem pessoas, pastor, vamos ser sinceros, tem pessoas que são difíceis de lidar, sim ou não? Sim. E aí, como que você resolve isso? Em amor. Em amor. A Dani falou aqui, morrendo. Ela está errada no que ele falou? Não. Por quê? É um tipo de morte que gera vida. Você conhece alguma coisa similar a essa? Uma morte que gera vida? Pois é, esse é o estilo de cruz, de amar. Pergunta quantas vezes minha esposa morreu por mim. É só você somar o tempo que a gente está casado. Todo dia ela morreu um pouco. Como estão compreendendo? Então, vamos ler agora Colossenses. Põe na LTH e vamos ler desde o versículo 1. Não, pode ser na normal mesmo, depois a gente lê. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá, não nas coisas que são aqui da... Sabe, não tem como você viver no mesmo Espírito, vivendo aqui essas coisas da terra. Isso faz com que a sua alma seja misturada demais. A consequência do processo é você ser abençoado nesse tempo presente. Mas você precisa estar com as vistas lá no alto, na eternidade. Amar o seu próximo, acima de tudo, em amor. Vamos continuar. Verso 3. Porque morreste a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que é fazer morrer na natureza terrena? São as coisas que competem para nos afastar de Deus, para nos afastar do corpo de Cristo. Porque como é que Ele quer te matar? É te tirando do corpo, é te afastando do corpo. E aí ele fala aqui, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Irmãos, não, pode parar aí, eu vou ler depois. Essa questão, tem pessoas, irmãos, que assim, Deus abençoa, mas vive numa avareza lascada. E aí precisa o quê? Renovar a mente. Sabe que um dia, meu pai tinha um carro, depois que ele quebrou tudo mais e tal, ele comprou um carro, e assim, não tinha direção, não tinha ar-condicionado, não tinha vida elétrica, não tinha nada. E ele ficou muito tempo. E aí ele juntou dinheiro para comprar o carro e tudo mais e tal, e assim, a reclamação da minha mãe era o seguinte, nossa, é perigoso andar, eles moram em São Paulo, vidro fechado, e não sei o quê, perigoso assalto e tal. O que precisa, então? Minha mãe falou, nós precisamos de um carro com ar-condicionado. E aí, tudo bem. Meu pai orou, Deus abençoou, ele comprou um carro de ar-condicionado.
E meu pai é daquela época que ele gosta de fazer toda vez que ele enche o tanque, ele quer saber quantos quilômetros fez. Você conhece alguém assim? E aí ele já começou brigando, descontente com o carro. E o cara da concessionária falou uma coisa, rendia outra, não sei o que e tal. Aí o que acontece? Aí minha mãe um dia falou, você começou, bom, deixa para lá, não vou falar exatamente o que ela falou, porque você sabe, né? Mas ela falou o seguinte, não sei nem porque seu pai comprou esse carro, porque não mudou nada. Nós estamos andando com o vidro fechado, com medo do assalto, e seu pai não liga o ar-condicionado, que ele diz que economiza, não sei. Não, vocês dão risada, mas é verdade. Estou falando para você. Falou isso. Aí o que acontece? Falei, pai. Falei, mãe, eu vou conversar com o pai. Falei, pai, Deus te abençoou. Vocês queriam um ar-condicionado. Agora que você pode usufruir. Você não usufrui? A mãe está falando. Ele falou, não, mas esse carro aí tem um motor fraco. Aí ele começa a falar, não, porque o Versalhes tinha 2.0. Eu falei, pai, esse carro anda mais que o outro, o Versalhes com 2.0 antigo. Não, mas quando pega a subida, perde potência. Falou isso, Zé. Eu falei, mas vai fazer diferença você chegar 3 segundos? Não vai fazer diferença, pai, na subida. O ar ligado vai diminuir 500 metros. Misericórdia. Começa a ligar esse ar. Ele falou, né? A mãe está passando calor, menopausa, e está suando mais que tampa de cozeiro, e você não liga esse ar. Muda a sua mente, renova. Né? Agora liga. Novamente. O que é isso? Precisa ouvir um conselho para mudar de vida. De um conforto que Deus deu. Fecha parênteses. Aleluia. Amém? Muda para a LTLH lá no versículo. Vamos para o versículo 7, na LTLH. Vamos ler até o 13. 14. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isto, da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio. Por que ele está falando isso, irmãos? Porque você decide se você vai viver no sentimento de ódio ou de amor. Isso é uma decisão. Ele está falando, livra disso. Decida amar. Decida amar o que te persegue. Decida amar o que fala mal de você. E que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. O que ele está falando? Deixa de ser fofoqueiro, filho. De falar palavrão. Mas você não fala palavrão. Os jovens. Você não fala palavrão, não vou fazer parte da turma. Pois é, de que turma que você é? De que espírito? Vocês são os de Cristo ou são os de... Deixa para lá. Vamos continuar. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes. O que ele está falando? Antes você tinha um estilo de mentiroso. Deixa essas coisas para trás. Para de inventar conversa um do outro. Isso gera divisão no reino, divisão no corpo. Deixaram de lado a natureza velha com seus costumes. Verso 10. Vamos usar um pouco. E se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Verso 11. Como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Não tem divisão, não tem secção. Aquele que ama Cristo está em Cristo. E nova criatura é. Então deixa as coisas para trás. Verso 12. Vocês são povo de Deus. Aleluia. Fala assim, eu sou povo de Deus.
Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Rapaz, também, pois é, responde logo. Você está orando para ter paciência, Deus está te treinando. Deus está te treinando. E como que Ele vai te treinar para você se tornar alguém paciente? Vai te dar alguém que tira a sua paciência. Faz sentido ou não? Então glorifica. Falou, estou no treinamento, aleluia. Verso 15. Não fique irritado uns com os outros. Oh Deus, você já ficou irritado com alguém? Essa semana? Nesse jejum? Não fique irritado uns com os outros, e perdoe uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe uns aos outros. Porque nós queremos o perdão de Deus, mas não queremos perdoar o próximo. Misericórdia. Verso 14. E acima de tudo, tem o quê? Tem o quê? Pois o amor une perfeitamente todas as coisas. É um amor que une. Não é o ódio, não é a divisão, não é a conversa, não é nada disso. É o amor de Deus. Casamento está destruído, está faltando é o amor de Deus. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, o seu amor vai aumentar. Verso 15. E que a paz de Cristo... dirija, está certo aqui? Que a paz de Cristo dirija a vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de que formarem um só corpo e sejam agradecidos. Põe essa versão aqui na revista atualizada, né, RA? Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo. Fala assim, um só corpo. Um só corpo. E sede agradecidos, verso 16. Mais um. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Irmãos, seja grato. Pastor, mas você não conhece o meu cônjuge. Pois é, mas um dia você foi tão grato que você estava casando com ele, onde você perdeu essa gratidão? Pastor, mas você não conhece o incircunciso filisteu que chegou na minha célula. Pois é, filho, como é que você chegou? Dá para compreender? Então, ame, com gratidão no coração. Obrigado, Senhor. Eu estava orando por vir as vidas, e o Senhor veio mesmo para esse, para o impuro, para o prostituto, para o drogado, para o viciado, para o fofoqueiro que fala mal. Ele veio para isso. E o nosso papel que é amar, instruir, é menino ainda. Nós cortamos fora? Não, faz parte do corpo. Ah, pastor, quando você está com uma unha encravada, você fala, vou cortar fora essa unha. Ou melhor, esse dedo. A unha está encravada, arranca o dedo. Não, nós não fazemos isso. Nós tratamos, cuidamos, até que cresça, deixe de ser menino. Quando estão compreendendo? Que tem uns irmãos que tem uma regra muito curta, falam, meu Deus. Eu fico pensando, eu já fui assim também. E às vezes eu me pego com a régua curta também. E eu falo, eu preciso ter a régua de Cristo. Então nós sempre estamos nesse treinamento. Sempre. Quantos estão compreendendo, irmãos? Aleluia. Quantos estão com fome da palavra de Deus? Aleluia. Não vou fazer outra pergunta que... Mas eu vou encerrar. Eu estou
detalhando um pouco da palavra de Deus que talvez você passe despercebido. E porque você não conhece, você tem um estilo de vida. Mas agora que você é sabedor, você pode decidir descer do muro e viver o corpo de Cristo como Cristo te chamou para viver. Amém? Então, se eu pudesse resumir tudo que eu falei aqui, de uma forma um pouco mais destrinchada, eu fiz só 2 folhas, irmãos. Eu ia fazer umas 4, mas agora já está. Deixa para o próximo. Mas Jesus, ele deixou um Novo Testamento para nós, que resume tudo isso. Projeta para mim João 13, verso 34 e 35. Acertaram, hein? Vocês entenderam as 2 primeiras palavras, amém? Vocês tiveram a revelação? Eu vou continuar depois. Vos dou que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus, se tiverdes amor uns com os outros. O que Jesus está falando, quem é discípulo? Todo mundo quer ser discípulo de Jesus, até que pise no meu pé. Quer ser discípulo? Ama o teu próximo. Quer ser discípulo? Sirva o teu próximo. Quer ser discípulo? Ah, pastor, mas não... Pois é, filho. Isso é um privilégio. Ai, pastor, eu não concordo. Pois é, não é questão de você concordar, não, essa é a verdade. Mas eu tenho uma boa notícia para você, não vou desistir de você. Eu vou orar mais por você, para que você possa viver a verdadeira verdade da palavra, que é amar uns aos outros. Uns aos outros. Sabe, e é tão fácil você discernir aquele que vive o evangelho amando o próximo. Aqueles que têm maturidade. Sabe, eu fico vendo pessoas que elas conseguem enxergar que nem tudo está perfeito. Ela consegue enxergar a debilidade do líder, do discipulador, do pastor, da pastora, mas em amor estão edificando o corpo. Em amor, suportando uns aos outros. Isso é o evangelho. Isso é o evangelho, o verdadeiro evangelho. Sabe, às vezes eu vejo pessoas que já chegaram no nosso meio muito mais maduras do que eu. E eu acho isso extraordinário e maravilhoso. Por quê? Porque essa oportunidade de eu crescer e aprender. Pastor, e aquele que é muito menos que você? Pois é, o apóstolo Paulo fala aqui, com esse você tem que considerar ele maior do que você. Porque ele sempre vai ter algo para te ensinar. Essa é a forma do corpo crescer. Em amor. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Glória a Deus. Cadê os irmãos que vão distribuir a Santa Ceia? Aleluia. Aleluia. Projeta para mim. Irmãos, deixa eu dizer algo aqui. Talvez, você sabe que as palavras que eu mais fui abençoado foi aquelas que de alguma maneira me confrontaram, que eu não consegui enxergar. Então, se por algum momento você se sentiu confrontado, ofendido, deixa eu te dar aqui um conselho. Perdoa o seu pastor e ama ele. Amém? Quantos têm disposição de perdoar e amar o pastor? Ah, então vocês pensaram mesmo, então.
Aleluia. Projeta para mim, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Jesus diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso sempre, que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vamos continuar lendo. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o que, irmãos? O corpo. O que é você não discernir o corpo? Come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque muito entre vós, muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Quando fala aqui de dormir, não é que você está dormindo, é uma morte espiritual. Porque quando você não divide o corpo, você não junta, você espalha. Você vai se tornando a parte do corpo. Dá para entender isso daí? Quando você se torna parte do corpo, não tem mais a vida de Cristo, porque é outro espírito. Os irmãos compreenderam isso? Então, para eu falar isso daqui, tudo que eu preguei até aqui agora é para explicar isso daí, é você não discernir o corpo. Agora veja, alguns falam assim: então se eu estou em pecado, não, o texto aqui é claro: coma e beba. Por que come e beba? Não discernir o corpo é você comer e beber achando que é só uma liturgia, é só agora é tipo uma bolachinha, né? Um suquinho. Não, irmãos, isso daqui é muito mais do que você pode imaginar. A Santa Ceia não pode ser uma liturgia na sua vida. Eu falto em todos os cultos, mas no dia da Santa Ceia, eu vou lá, porque hoje é Santa Ceia. Para de ser religioso. Para com isso. A Santa Ceia você pode cear todos os dias na sua casa. Você não discerniu o corpo ainda, se você pensa dessa forma. Porque Cristo é tudo em todos. E Ele fala para nós fazermos isso todas as vezes que nos reunirmos. O correto mesmo seria nós cearmos todas as refeições. Com a sua família, todas as reuniões. Esse seria o mais correto. Para quê? Para que nós constantemente lembrássemos do sacrifício de Jesus. O amor dele, aquela expressão na cruz. Então a expressão máxima do amor foi Jesus morrer naquela cruz por amor a mim e a você, quando nós éramos ainda pecadores. Ele já sabia dos nossos pecados, mas mesmo assim ele decidiu se entregar por amor a mim, por amor a você. Sabe, queridos, tem duas formas de você viver a vida cristã. Uma é a forma sozinha. Tá bom, estou salvo. Mas outra forma é você viver o reino de Deus. É você fazer parte do reino de Deus. É você edificar o corpo de Cristo. É você ter um alvo claro e definido, que o seu alvo é a eternidade. É para lá que eu estou indo. E é para lá que eu vou levar o máximo de pessoas, porque Cristo me comissionou em amor, para ganhar o difícil, para ganhar o perdido, para ganhar aquele que aos seus olhos não vale nada, mas para Cristo vale tudo. Para Cristo teve preço de sangue. E se tem valor para Cristo, tem valor para mim. Se é importante para Deus, é importante para mim. Se Deus decidiu amar Ele, eu vou falar, eu vou amar com o amor de Cristo.
Porque se eu for depender do meu amor próprio, não vai dar. Mas quando eu coloco Cristo à frente e decido amar com o amor de Cristo, aí eu amo. E depois que Ele me trai, eu continuo amando. E depois que Ele fala mal de mim, eu continuo amando. Por quê? Porque essa é a minha essência. Essa é a minha essência. Essa é a minha essência. É ensinar, é amar, é exortar, é corrigir. Esses dias eu vi um líder falando, não, porque o fulano de tal não sei o quê. Foi... Isso é sua visão, não é de Cristo. Ele está num processo como eu e você. Não fale mal do outro. Ou se for falar, fale com quem vai te ajudar. Quer abrir o coração, está se sentindo magoado, traído? Fale para cima. Não fale para os lados e para baixo, não. Faça valer o sacrifício de Jesus. Nós estamos aqui para edificar o reino de Cristo, não para fazer um desserviço no reino. Faça valer a pena o sacrifício de Jesus. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Vamos orar. Pegue o seu pão. Fala assim comigo, obrigado, Jesus, porque a tua palavra é viva e eficaz, separa juntas e medulas, alma do espírito. Obrigado, Senhor, por esse jejum. Obrigado, Senhor, pelas palavras ministradas. Eu entrego o meu jejum diante do Senhor, e eu declaro que tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és a minha fonte, tu és a minha fortaleza, tu és a minha esperança. Obrigado, Jesus. Aleluia. Erga o cálice. Faça uma oração assim. Obrigado, Jesus. Porque um dia o Senhor decidiu, por amor a mim, se entregar naquela cruz e pagar todos os meus pecados, e hoje não tem mais nenhum pecado sobre minha vida, porque já foi pago com teu sangue. Hoje não tem nenhum peso, nenhuma condenação, porque você se fez maldito no meu lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, que nesse tempo eu possa crescer na estatura do varão perfeito, crescendo em amor, decidindo amar o próximo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Sabe, queridos, será que nós podemos reunir os irmãos para nós cearmos e encerrarmos junto? Podemos ou não? Eu ia falar para a gente fazer uma roda aqui, mas é muita gente.